A polícia quer saber agora onde é que está esse homem aqui que nós vamos mostrar no telão. Ele é conhecido como Cicatriz. Eu estou com a reportagem completa. A família da mulher que foi encontrada morta vai conversar com a gente. Talvez você não viu esse caso. Eu quero que você saiba que é um dos grandes casos policiais dos últimos meses aqui em São Paulo, pelo menos para a polícia. É um mistério que precisa ser esclarecido. Tudo começa quando moradores começam a sentir falta de bicicletas nas ruas. Aí, um dos moradores faz uma campana. E ele acredita que esse homem aqui fosse o ladrão das bicicletas, por isso que ele grita, ele dá uma ordem de parada. Ele percebe que ele estava levando um carrinho, isso aqui é um carrinho de supermercado. Quando ele está empurrando esse carrinho, esse homem pensa, poxa, de repente são peças de bicicleta que ele desmontou ou são as minhas ferramentas que sumiram da minha casa, pode ser que ele seja o ladrão. É Vila Formosa, Zona Leste aqui de São Paulo. Quando ele grita, você percebe que o homem vai embora e sai correndo. Aí esse morador que eu falei para vocês, ele descobre o carrinho, ele tira essa manta, essa cortina, esse pedaço de lona que está aqui em cima, e ele percebe que na verdade não era peça de nada, era uma mulher que tinha sido morta e estava sendo levada. Posteriormente, a polícia conseguiu identificar, se trata da Angélica, de 43 anos. A situação fica ainda pior. Quando a polícia descobre que esse mesmo Cicatriz, esse mesmo rapaz, já tinha sido visto antes, pasmem vocês. Ele já tinha sido visto aqui no bairro e ele sempre ficava olhando para as mulheres, sabe? Com aquele olhar de tarado lombardo. Chegou uma oportunidade que ele seguiu uma garota adolescente. Essa menina ficou com medo e ela pediu ajuda. Aí alguns homens chegaram e ele deu no pé. Ficou vários dias sem aparecer no bairro, até que ele surgiu mais uma vez. E agora com essa mulher morta. A polícia está na rua agora porque ela quer encontrar esse homem. Primeiro, porque se ele não tinha uma relação com ela e ela conversou, a Letícia conseguiu conversar com a filha dela, por favor, Nerá? Conseguiu? De maneira inédita? Conseguiu? Graças a Deus, está na reportagem. Pela primeira vez você vai ver detalhes que vão ser contados pela filha dessa mulher que morreu. E a filha diz o seguinte, não era namorado da minha mãe, ela nem conhecia. Então isso é preocupante, se não era namorado, significa que é um cara que está percorrendo as ruas atrás de mulheres e ele mata aleatoriamente, ele é um perigo, ele não pode ficar solto. Eu quero que você assista essa reportagem porque nós precisamos tirar esse homem das ruas de São Paulo e não pode demorar. Reportagem aí na tela do Balanço. O homem que aparece na imagem é agora um dos mais procurados de São Paulo. Ele é o principal suspeito de ter atacado Angélica, encontrada morta enrolada em um plástico dentro deste carrinho de supermercado. A polícia corre contra o tempo para descobrir pistas deste assassinato e para localizar o homem conhecido apenas pelo apelido Cicatriz. Mas a pergunta que ainda move a investigação é: Cicatriz já conhecia Angélica? Ou estamos diante de um assassino à solta, capaz de ter feito outras vítimas? Um homem alto, de porte forte, calvo, com cabelos pretos, vestido com uma camiseta clara de mangas compridas, shorts escuro e com chinelos. Foram justamente essas características que fizeram testemunhas reconhecerem o homem das imagens e indicarem à polícia o apelido pelo qual ele é conhecido na região. Depois do crime, Cicatriz sumiu. Passa da meia-noite, quando Cicatriz desce pela rua da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Ele empurra um carrinho de supermercado coberto por um lençol. Quando, de repente, ele percebe que está sendo observado, se assusta e sai correndo. A testemunha-chave de todo o caso é um morador da região, um professor de 39 anos, que dias antes tinha tido 2 bicicletas furtadas. Desconfiado, ele montou uma verdadeira campana durante a madrugada. Esperava que o ladrão voltasse para pegar o resto das peças. Foi neste momento que o morador viu Cicatriz empurrando o carrinho coberto por um lençol. O professor acreditava que lá dentro estavam as ferramentas, as peças ou algum objeto furtado da casa dele. Ao se aproximar, Cicatriz percebeu a movimentação, largou o carrinho no meio da rua e fugiu correndo pela escuridão. Quando a testemunha levantou o lençol, descobriu que não se tratava de roubo nem de bicicleta. O que o homem misterioso levava era o corpo de Angélica Alves Camargo, de 43 anos, enrolado em um plástico dentro do carrinho.
Desesperado, o professor acionou a polícia imediatamente. E a partir deste momento, a investigação mudou de rumo. Angélica teve a identidade confirmada horas depois do encontro do corpo. Ela lutava para se reerguer em meio a dificuldades pessoais e financeiras. Era descrita como discreta, alegre. Nós viemos até a rua onde testemunhas afirmam que Angélica vivia com a filha. O endereço fica a cerca de 1 quilômetro de distância do local onde o corpo foi encontrado. Mas aqui, moradores dizem não reconhecer Angélica. Ninguém lembra do nome, do rosto ou de qualquer movimentação recente ligada a ela. Este desencontro nas informações pode indicar que Angélica tenha sido levada de um outro local ou que tivesse uma rotina que dificultasse ser vista. O que a polícia busca entender agora é onde Angélica estava antes de desaparecer e com quem. A polícia veio aqui perguntando a respeito dela. Nunca vi, mas o problema é os nóia, né, que fica por aí caçando pessoas, é a vítima vulnerável, né? O que intriga a polícia é que, segundo testemunha, Cicatriz é uma figura carimbada na região, conhecido pela postura agressiva, por andar com pessoas em situação de vulnerabilidade e por empurrar sempre um carrinho de mercado, sem que ninguém soubesse o que levava lá dentro. Ele costumava ser visto em bares, aparecia e sumia de repente, e muitas vezes era flagrado enquanto circulava com mulheres diferentes. Essa menina aqui não é da área. A menina pintou aqui, eu não conheço, ele não conhece, então pode ser que ele pegou de algum lugar e trouxe aqui. Só que ele já estava rodando a área. Dias antes do crime, Cicatriz foi visto com 2 mulheres. Uma delas loira, assim como Angélica. Ele estava já rodando, já faz uma cara que ele estava rodando. Só que ele tocou de roupa. Quando ele passou lá, cruzei com ele estava com a bermuda, a camiseta minha amarela, a tatuagem aqui, pá. Ele está atrás de umas mulheres. E faz uma semana que ele estava rodando. Testemunhas contam ainda que ele chegou a ir a um boteco da região, ofereceu 2 bicicletas para venda, tomou cerveja, trocou de roupa e deixou até uma pochete para trás antes de desaparecer. Tinha 2 bicicletas para vender para o cara do bar. O cara falou, nada consta, não quero nada. Aí ele ficou lá no bar, deu um tempo, tomou 2 geladas, deixou uma pochete, falou que na Caixa Econômica pegar ali na lotreca, pegar uma grana. Aí o cara ele sumiu. Para a polícia, Cicatriz é o principal alvo da investigação. Mesmo que não tenha matado Angélica, já responde pela ocultação do cadáver. E dependendo do avanço das apurações, pode ser indiciado por feminicídio. O caso está nas mãos do DHPP, que tenta reconstruir os últimos passos de Angélica. A Lúcia, filha da Angélica, aceitou dar uma entrevista exclusiva aqui para a nossa equipe de reportagem. Ela não consegue encontrar com a gente agora, mas aceitou conversar por telefone. Ela ainda está muito abalada, mas vai revelar detalhes importantes sobre quem é a Angélica e sobre este homem que aparece nas imagens. A sua mãe costumava falar sobre a vida pessoal. Você acredita que se ela tivesse algum tipo de relacionamento aí com esse Cicatriz, ela teria te contado ou ela era mais reservada, assim, não falava muito? Não, ela falava, ela ficava até com o senhor, né? Ela estava até na casa dele uns dias atrás, antes de acontecer tudo isso, e ela sempre falava com a pessoa que ela estava. Porque quem ligou pro meu irmão, na verdade, para falar que o corpo dela tinha achado, era esse senhor que tinha, né, um relacionamento com ela e ela morava na casa dele. Eu tenho no meu coração que não foi esse senhor que matou ela. Eu já liguei, já falei com ele várias vezes, mas eu sei que ele sabe de alguma coisa. E eu sei que ele conhece essa Cicatriz. Então você acha que ela não tinha relacionamento com esse homem, com esse Cicatriz? Não, relacionamento não. E eu ouvi bastante pessoas falando que ouvia eles conversando, já viu ela na casa dele, mas que ele era muito agressivo e tal, mas eles não tinham relacionamento. Ela já estava alguns dias sem dar notícias para você ou foi só nesse dia? Eu falei, bom, o corpo foi achado dia 2. O último dia que eu falei com ela foi sábado de manhã. Só que a gente achou que ela tinha morrido no dia 2. Só que quando eu fui no ML ontem, e eles me falaram que eu não poderia fazer o enterro, porque o corpo já estava em decomposição, que eu fui reconhecer o corpo estava irreconhecível. E como que era a rotina da sua mãe? Quem que era a Angélica, Lúcia? Ela era uma pessoa alegre, extrovertida, brincalhona. Ela fazia mais bico, né? Entregava panfleto, fazia bico em lojinha que aparecia na rua, uma faxina, entendeu? Entendi. Você era a única filha dela? Não, ela tem mais um filho.
São 2, né, então? Sim, são 2, o outro é mais novo. E ela já era avó também, né? Eu tô escutando uma criança chorar, sua filha? Sim, ela era avó de 2 netinhos, um de 8 anos e um de 8 meses. Ela não conheceu mais um neto dela mais novo. Qualquer informação sobre o paradeiro de Cicatriz pode ser denunciada anonimamente pelo 181. Muito obrigado à mulher que não pôde ir até a Letícia, mas ela conversou por telefone repassando essas informações. É uma pena que ainda a polícia não tenha liberado qualquer tipo de retrato falado desse homem. Porque o rosto precisa ser divulgado por aí, tem que ser escancarado, as pessoas precisam saber. É uma questão de segurança pública agora, Lombardi. As mulheres estão correndo risco com esse tal de Cicatriz solto por aí. Ó, aproximei a imagem, dá para ver mais ou menos como ele é. Não dá para ter uma noção clara, então, mas dá para ver mais ou menos. Ele é calvo, Lombardi, você vê daqui? Um pouco, tem umas entradas assim no cabelo. É, o cabelo baixinho. Isso. Parece que está usando óculos ou não? Não, né? Não, rosto redondo, queimado, um pouco queimado de sol, né? Mas a foto ela tá um pouco disforme. Né? As características físicas agora são importantes. Então, mas aí, a partir do instante que a polícia se interessar nisso, vai dar uma mão do retrato falado com as informações da própria Lúcia, porque a Lúcia conhece ele. Ele é moreno, magro, tem mais de 1,70 m de altura. Qual foi a observação, Julião, que você fez pra gente? Por favor, meu diretor de TV cantou aqui. O que você viu do óculos, Julião? Você acha que tem óculos também ou não? Acho que não, né? Não dá para ver, não dá para ter certeza. Mas, enfim, esse é o homem que está sendo procurado pela polícia. E eu peço que você preste muita atenção. Qualquer novidade, por favor, ligue para o 190 ou converse com a produção aqui do Balanço Geral.